Olá pessoal, você que está se preparando para o concurso da Assembleia do Estado do Maranhão, vou apresentar agora para vocês outro depoimento de um amigo, Gabriel Neves, que exerce um cargo também aqui no Estado do Maranhão, já passou em outros concursos, teve dificuldades, teve soluções para passar por essas dificuldades e trouxe aqui seu depoimento para que você conheça e perceba que várias pessoas passam pela mesma dificuldade que você, e aqui está mais uma para nos auxiliar. Peço que você abstraia um pouco a zoada que aparece, porque não tinha como evitar, e se atenha principalmente à fala, porque é muito precioso tudo o que ele fala e pode ser muito útil para você no seu estudo, na sua preparação. Assista agora. Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Gabriel Neves, sou delegado de Polícia Civil no estado do Maranhão há 5 anos. Antes de me tornar delegado de polícia, eu ocupei os cargos de investigador de Polícia Civil. Depois eu passei para o concurso de técnico judiciário da Justiça Federal. Fiquei 1 ano e meio no cargo de técnico judiciário e depois assumi o cargo de analista judiciário, área judiciária, também na Justiça Federal, até que fui aprovado e assumi o cargo de delegado de polícia, que era o que eu sempre quis, né? Foi o concurso que eu sempre almejei. Então, depois de ter assumido o cargo de delegado de polícia, eu finalmente pude aposentar da vida de concurseiro. Naturalmente, para alcançar essas aprovações, eu tive várias reprovações. Eu poderia citar aqui pelo menos umas 20 reprovações, mas como o próprio colega Anderson falou, a gente acaba não conseguindo nem lembrar das reprovações diante das vitórias. O que me levou a começar a estudar concurso público? Ao ter colado grau em farmácia e bioquímica, eu tive uma conversa familiar com meus pais e naquela oportunidade eu recebi um puxão de orelha. Foi aí que eu despertei e percebi que eu precisava realmente de um emprego naquele momento, e acima de tudo eu precisava me encontrar para saber o que me fazia feliz. Eu sempre quis a área policial, então eu decidi que era hora de correr atrás do meu grande sonho. Não existe fórmula mágica, então eu tinha que conciliar minha vida social com os estudos e também com a vida profissional. Como eu queria cargo de polícia, ainda tinha preparação física, então pelo menos 3 vezes por semana eu tinha que separar 1 hora para fazer uma simulação do teste físico. De qualquer forma, senhores, a dica que eu poderia passar para vocês é: acreditem em si. Criem uma metodologia própria para vocês. A metodologia que vocês vão seguir tem que ser uma metodologia que vocês se adequem. O estudo ele tem que ser prazeroso, de modo que você se mantenha motivado por um longo período. Cada um tem uma motivação para querer estar fazendo concurso público. Se agarre a essa motivação e mantenha-se motivado. Com o tempo, você vai passar a sentir prazer em estudar. E eu acho que esse é o grande bizu para que você consiga estudar a longo prazo. 2, 3 anos, se for preciso. Tem pessoas que conseguem logo alcançar sucesso no seu primeiro concurso, enfim. Isso daí é muito relativo. Uma técnica que serviu para mim foi a de resolução de questões. Então eu sempre fazia um acompanhamento dos meus percentuais de acerto, e sempre quando eu conseguia vislumbrar uma progressão, um avanço nas minhas porcentagens de acertos, daí para mim servia de motivação e eu me desafiava nesse sentido. Antes de começar a estudar para concurso, eu planejava o meu estudo. Primeiro, defina uma área de atuação. É a área policial que você quer? É a área legislativa que você quer? Você pretende atuar em tribunal? Ou então, de repente, você quer trabalhar no banco? Defina a área. Feito isso, estabeleça um prazo de estudo para você. Isso daí também vai ser muito relativo, mas dê pelo menos uns 6 meses. Eu acho que 6 meses é um prazo razoável para você montar um cronograma e iniciar os seus estudos. Pesquise bastante sobre o material que você vai utilizar nos seus estudos para evitar retrabalho, evitar que você de repente tenha que
escolher um autor errado. Você compra um livro de às vezes 300, 400 páginas, você passa um mês e meio para ler esse livro e no final você chega à conclusão de que não gostou do livro, que existe um outro autor que você tem maior facilidade de assimilar. Então assim, antes de comprar os livros, de se precipitar, estude. Vá, dê uma lida num capítulo, compare a linguagem de um livro para outro, para você dar um tiro certeiro, pegar um autor que você tenha facilidade de compreensão daquela linguagem. Eu particularmente não gosto de sinopse, eu prefiro comprar o livro para que eu possa entender do assunto. Eu acho que isso daí facilita a assimilação do conteúdo. Fiz o curso preparatório da mesma forma. Não se precipite em se inscrever logo no primeiro cursinho que você encontrar, caso você opte por fazer curso preparatório. Eu conheço muitas pessoas que o curso foi fundamental, ajudou bastante, outros não, preferem estudar em grupos, outros já preferem estudar sozinho, em biblioteca ou em casa. Você vai definir o que é melhor para você. Mas caso você opte por fazer um curso preparatório, pesquise bastante para não perder tempo e para evitar de você, ao final, chegar à conclusão de que aquele curso não era a melhor opção para você e você ter que fazer novamente um novo curso. O tempo é dinheiro, então não dá para desperdiçar tempo. Pesquise os livros e pesquise bastante. Em seguida, imprima o edital, estude o edital, passe uma semana estudando aquele edital, monte uma estratégia. Só depois de você fazer tudo isso, todos os livros, curso preparatório, um planejamento, um cronograma, tudo certinho, você já está pronto, maduro para iniciar o estudo propriamente dito. Como que eu estudava para concurso? Eu fazia 3 vezes a leitura do mesmo conteúdo. Claro que para isso eu precisei de tempo, pelo menos um ano. Eu tirei um ano do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro para me preparar focado no que eu queria. A primeira leitura de tudo que eu faço, de um conteúdo, principalmente se ele for novo para mim, é uma leitura rápida, uma leitura panorâmica. Nessa primeira leitura eu nem pego caneta, marca-texto, não faço nenhum tipo de anotação, não faço nada. Essa leitura ela vai lhe dar a visão geral do todo. Então é uma leitura que você faz de forma despretensiosa, com o livro aqui no seu colo, às vezes com o pé em cima da mesa. Faz aquela leitura rápida, por mais que você não esteja compreendendo o assunto, o seu objetivo ali não é compreender o assunto, é ter uma visão geral do todo. Tendo a visão geral do todo, você fez a primeira leitura. Passava para uma outra matéria, direito administrativo. Depois fazia essa leitura rápida de um determinado assunto, de direito constitucional. Passava para fazer uma leitura geral de um outro assunto, direito comercial, passava e por aí, assim por diante. Depois eu voltava para aquela primeira matéria, e você tem que ler tudo, né? Você não precisa ser tão profundo no seu estudo, mas você precisa estudar tudo. Então, o seu estudo vai ter a abrangência de um oceano, mas na profundidade de um copo d'água. Para concurso público, muitas vezes é suficiente a depender do cargo e do grau de dificuldade do cargo que você almeja. Feito essa primeira leitura panorâmica, eu fazia uma segunda leitura. Essa segunda leitura de uma forma mais detida. Era nessa segunda leitura que eu lia parágrafo por parágrafo, passando o marca-texto e fazendo as minhas anotações. Se você gosta, por exemplo, de fazer fichamento, eu não gostava de fichar logo após a leitura, porque o assunto ainda estava muito fresco na cabeça. Então eu sempre lia essa segunda vez de forma detida e deixava para fazer o fichamento depois de uns 20 dias, porque o fichamento acabava servindo como revisão do conteúdo. Outra dica eu também não gostava de ir lendo e fichando de forma simultânea. Você não se concentra na sua leitura e muitas vezes quando você chega lá no final do capítulo, você percebe que você fichou algo que não era tão relevante. Então assim, você perdeu tempo. Então eu li o capítulo todo de forma detida, fazendo anotações, passando marca-texto, mas eu só deixava para fichar quando eu terminava o capítulo todo. Aí eu já sabia exatamente o que eu iria fichar, o que era importante para mim, enfim. Depois de feito isso com todo o conteúdo, eu retornava e fazia uma terceira leitura, assim como a primeira, rápida, uma leitura sem anotações, uma leitura sem resolução de questões. Na primeira leitura eu não anotava nada, nem fazia questões. Na segunda eu anotava tudo e fazia muitas questões. Na terceira eu novamente não anotava nada e nem fazia mais questões. Era uma terceira leitura para assimilação do conteúdo. Então acredite, se você lê um conteúdo 3 vezes e fez isso daí, você pode até depois de terminar a terceira leitura achar que você não lembra do conteúdo. Mas quando você chegar na hora da prova
Se for uma prova de múltiplas escolhas e você olhar as alternativas, o seu cérebro vai lhe indicar qual é a resposta correta. O concurso público ele é um instrumento democrático que está à disposição de todos, portanto você deve, eu acho que, confiar em você. Se você tem um sonho, seu sonho é ser aprovado num concurso público, invista, acredite em você, confie em Deus, confie nas pessoas que amam você e siga em frente. Não desanime se não passar na primeira, não desanime se não passar na segunda. Todo mundo que foi aprovado no concurso público teve várias reprovações em sua vida. Então era isso que eu queria transmitir e que Deus abençoe a todos. Uma boa tarde, pessoal.